Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula anterior que falava sobre os músculos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas doenças musculares, a fibromialgia, câimbras e lesões por esforços repetitivos, LER ou DORT. O que é fibromialgia? É uma síndrome comum na qual a pessoa tem como principal sintomas dores no corpo todo durante longos períodos, com uma sensibilidade nas articulações, nos músculos, nos tendões e em outros tecidos moles. Junto com a dor, a fibromialgia também causa fadiga, distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. A idade do aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a essa síndrome, como, por exemplo, a genética, onde a fibromialgia é muito recorrente em pessoas da mesma família, o que pode ser um indicador de que existem algumas mutações genéticas capazes de causar essa síndrome. Infecções por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas nas causas da fibromialgia. Distúrbios do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão também podem estar ligados de alguma forma a essa síndrome. A fibromialgia, às vezes, pode ser desencadeada por um trauma físico, um estresse psicológico também pode desencadear essa condição. Os sintomas de fibromialgia. Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, esses são os pontos, né, que chamamos pontos de dor. Então, a fibromialgia, ela causa uma dor generalizada. E a dor associada à fibromialgia é constantemente descrita como uma dor presente em diversas partes do corpo e que demoram pelo menos 3 meses para passar. Fadiga é um sintoma. As pessoas portadoras dessa síndrome frequentemente acordam já se sentindo cansadas, mesmo que tenham dormido por muitas horas. O sono também é constantemente interrompido por causa da dor. E muitos pacientes apresentam outros problemas relativos ao sono, a exemplo da apneia, insônia e síndromes das pernas inquietas. Também é um sintoma a dificuldade cognitiva. Para os portadores de fibromialgia, é mais difícil se concentrar, prestar atenção e focar em atividades que demandam um esforço mental. Outros sintomas: a dor de cabeça recorrente ou enxaqueca clássica, a dor pélvica e dor abdominal sem causa identificada, como síndrome do intestino irritável, com problemas de memória e de concentração, dormência e formigamento nas mãos e pés, palpitações e redução da capacidade de se exercitar. Aqui na imagem ao lado, né, estão os pontos, né, da dor. Principais pontos de dor da fibromialgia são 18 pontos sensíveis. As dores de origem emocional, elas atingem principalmente o sistema músculo-esquelético do paciente, que apresenta fibromialgia, e são representados pelos seguintes pontos dolorosos no corpo: região da coluna cervical, coluna torácica, cotovelos, nádegas, bacia, joelhos e ombros. Agora vamos falar um pouquinho sobre as câimbras.
Quem nunca sentiu cãibra na vida, que atire a primeira pedra. Se tem uma dorzinha chata, é a dor da cãibra, não é mesmo? Pior ainda é quando você está dormindo e ela vem no meio da madrugada te acordar. Você acorda no susto, gritando, esticando a perna, massageando o local e fica lá se remexendo na cama, até ela resolver ir embora. Ufa, que alívio, né? Mas afinal, como evitar as cãibras? As cãibras, elas são contrações involuntárias na musculatura, acompanhadas de dor e que, apesar de parecerem intermináveis, elas duram apenas alguns segundos. O mais comum é ocorrer nos músculos dos membros inferiores. As suas causas são variadas, como excesso de atividade física, desidratação, gravidez, baixas temperaturas. A carência de sais minerais, como cálcio, magnésio, sódio e potássio, uma fratura óssea, alterações metabólicas como diabetes, hipotiroidismo, alcoolismo e hipoglicemia. Outros fatores também, doenças neurológicas como doenças de Parkinson, doenças do neurônio motor ou doenças primárias nos músculos, que é chamadas de miopatias, inflamações nos músculos, insuficiência venosa e varizes, porque acaba atrapalhando, né, a irrigação sanguínea, né, dos membros, longos períodos de inatividade, como ficar sentado em posição inadequada, a cirrose, que é uma doença do fígado, e deficiências de vitamina B1, B5 e B6, e a hemodiálise, que é um tratamento para quem tem problemas renais. 4 dicas para evitar as câimbras. Mantenha-se bem hidratado. Para saber quanto você precisa de água diariamente, basta multiplicar o seu peso por 35 ml. Por exemplo, se você tem 60 quilos, a quantidade de água ideal para você seria de 2 litros e 100 ml por dia. Uma outra dica, alongue-se. Os alongamentos eles devem ser feitos antes e após os exercícios físicos. Caso suas câimbras sejam mais frequentes no período noturno, crie o hábito de fazer os alongamentos antes de deitar. Terceira dica, faça reposição de eletrólitos. Dependendo do tempo de duração e da intensidade do seu exercício, é necessário não apenas tomar água, mas também repor os eletrólitos, como sódio e potássio. Porque durante a transpiração a gente perde, né, no suor, a água e sais minerais, por isso é importante repor os eletrólitos. A água de coco e bebidas isotônicas podem dar uma ajudinha nesse quesito, mas é importante conversar com o seu nutricionista esportivo para ele lhe orientar corretamente sobre a real necessidade e a quantidade adequada para você. Quarta dica: tenha uma alimentação balanceada. Com uma alimentação, garantimos a oferta de nutrientes essenciais para o nosso corpo e que ajudam também na prevenção de câimbras, como é o caso das vitaminas B1, B5, B6 e os sais minerais. Lista de nutrientes e alimentos para evitar as câimbras. Vitamina B1, ela é encontrada em cereais integrais como aveia, arroz integral, semente de girassol como carnes, fígado, ovos e leite, e a vitamina B5, encontrada em ovos, carne, leite, cogumelo, feijão, ervilha, grão de bico. A vitamina B6, encontrada nos feijões, nozes, peixes, carnes, ovos e cereais integrais. Alguns sais minerais, como o magnésio, encontrado no farelo de trigo, na semente de abóbora, semente de girassol, oleaginosas como nozes, castanhas e amêndoas, na linhaça, aveia e gergelim. O potássio, encontrado na banana, oleaginosas como feijão, grão de bico, ervilha, uva passa, abacate, água de coco, damasco, mamão, melão e maracujá. E o cálcio encontrado em leites e derivados, folhosos verde escuros, na chia,
amêndoas, sardinha, gergelim e linhaça. Agora nós vamos falar de um outro desequilíbrio muscular, que é a LER ou também conhecida como DORT. A LER é uma síndrome que inclui um grupo de doenças com sintomas como dor nos membros superiores e nos dedos, uma dificuldade para movimentá-los, formigamento, uma fadiga muscular e redução na amplitude do movimento. LER, que é a lesão por esforço repetitivo, não é propriamente uma doença, é uma síndrome constituída por um grupo de doenças, como a tendinite, a tenossinovite, a bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias, que afeta músculos, nervos e tendões dos membros superiores, principalmente, e sobrecarrega o sistema músculo-esquelético. Então, esse distúrbio ele provoca dor e inflamação e pode alterar a capacidade funcional da região comprometida. A prevalência é maior no sexo feminino. Também chamada de DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho ou síndrome dos movimentos repetitivos, LER é causada por mecanismos de agressão que vão desde esforços repetitivos continuadamente ou que exigem muita força na sua execução, até vibração, postura inadequada e estresse. Tal associação de terminologias fez com que a condição fosse entendida apenas como uma doença ocupacional e que existem profissionais expostos a maior risco, pessoas que trabalham, por exemplo, com computadores em linhas de montagem e de produção ou que operam britadeiras, assim como digitadores, músicos, esportistas, pessoas que fazem trabalhos manuais, por exemplo, como o tricô e o crochê. Então, são movimentos repetitivos. Os principais sintomas de LER são dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular, alteração da temperatura e da sensibilidade, redução na amplitude do movimento e inflamação. É importante destacar que, na maioria das vezes, esses sintomas estão relacionados com uma atividade inadequada, não só dos membros superiores, mas de todo o corpo que se ressente. Por exemplo, se houver compressão mecânica de uma estrutura anatômica ou se a pessoa ficar sentada diante do computador ou tocando piano, por exemplo, por 8 horas, 10 horas seguidas. Aqui nós temos dados estatísticos, né, de que a cada 10 trabalhadores com síndromes de Ler ou Dort, 7 são mulheres e 3 são homens. O tratamento da Ler. Nas crises agudas de dor, o tratamento ele inclui o uso de anti-inflamatórios e repouso das estruturas musculoesqueléticas comprometidas. Nas fases mais avançadas da síndrome, a aplicação de corticoides na área de lesão ou por via oral, fisioterapia e intervenção cirúrgica são recursos terapêuticos que devem ser considerados. Os conhecimentos da ergonomia, ciência que estuda a melhor forma de atingir e preservar o equilíbrio entre o homem, a máquina, as condições de trabalho e o ambiente, com o objetivo de assegurar a eficiência e bem-estar do trabalhador, têm se mostrado muito úteis no tratamento e prevenção da LER. Aqui nós temos os exercícios da ergonomia. São exercícios, né, que vão fortalecer a musculatura e evitar que esses movimentos repetitivos ou de longa duração causem inflamações e desequilíbrios. Esses movimentos são indicados, né, para fazer a cada período de tempo. Então, se uma pessoa fica muito tempo na mesma posição, fazendo o mesmo trabalho, ela deve parar alguns momentos, fazer o exercício e depois retornar, né, à sua atividade. Recomendações. Então, aqui para evitar algumas situações que causam alerta.
Procure manter as costas eretas, apoiadas no encosto confortável e os ombros relaxados enquanto estiver trabalhando sentado. Cuide também para que os punhos não estejam dobrados. A cada hora, pelo menos, levante-se, ande um pouco e faça alongamentos. Certifique-se de que a cadeira ou banco em que se senta para trabalhar sejam adequados ao tipo de atividade que você exerce. Não imagine que a LER é uma síndrome que acomete apenas as pessoas que trabalham em determinadas funções. Quem usa o computador, por exemplo, para lazer durante horas a fio, também está sujeito a desenvolver o distúrbio. Nessa aula de hoje, nós vamos encerrar, o assunto sobre o tecido músculo-esquelético. Falamos sobre as suas estruturas, sobre a articulação, sobre os músculos, o tipo de tecido. Citamos alguns problemas de saúde que frequentemente acontecem com as pessoas. Eu espero que vocês aproveitem, esses conhecimentos, estudem bastante e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigada e até lá!